milionário, descobre a verdade chocante sobre a menina mendiga e o prato de comida. Ricardo era conhecido como um verdadeiro tubarão dos negócios. Milionário, arrogante e sempre vestido em trajes caros, ele não pensava em mais nada além de conquistar o mundo financeiro. Mas um dia, enquanto dirigia seu carro esportivo pelas ruas glamorosas de São Paulo, decidiu que era hora de dar algo de volta. 6 horas depois, ele estava em uma comunidade carente, um lugar que nunca havia realmente conhecido. O contraste era gritante, sua vida de ostentação versus a realidade crua daquelas pessoas. Ele apareceu como um deus entre mortais. A massa de gente olhava com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Quem era aquele homem? O que ele queria? Ricardo, como sempre, tinha um sorriso confiante no rosto. Mas algo não se encaixava. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas, sentiu um aperto no peito. Uma sensação estranha. Algo estava prestes a se revelar. Foi então que seus olhos cruzaram com os de Maria. Uma jovem moradora de rua, com cabelo desgrenhado e roupas rasgadas, mas que emanava uma força surpreendente. Com um brilho nos olhos, ela se aproximou dele e, em vez de pedir dinheiro, soltou uma frase que o pegou de surpresa. "Me dá só um prato de comida." E era só isso. Ricardo hesitou. Afinal, ele poderia dar uma quantia absurda de dinheiro. Mas um prato de comida? Aquilo não fazia sentido. Intrigado pela simplicidade de seu pedido, ele decidiu atender. No instante em que entrou em um pequeno restaurante improvisado, o cheiro de um prato especial invadiu seu olfato. Uma receita que o remetia à sua infância. Imediatamente, memórias da avó cozinheira surgiram em sua mente. O molho que fazia o caldo borbulhar, os temperos que dançavam no ar, era o sabor da sua proteção. Enquanto ele preparava a comida, Maria observava com um sorriso. "Você sabe, a sua avó tinha um jeito todo especial de fazer isso", disse ela, quebrando o silêncio. Ricardo sentiu um frio na espinha. Como ela poderia saber disso? A atmosfera estava carregada de um mistério que nunca imaginou enfrentar. Como se tudo o que ele sempre acreditou sobre sua identidade estivesse prestes a desmoronar. Ela continuou, revelando segredos antigos sobre sua família que ele nunca havia ouvido. O choque pôs em xeque sua vida inteira. No fundo, Ricardo começou a perceber que Maria não era apenas uma jovem qualquer. Havia algo universal entre eles, que desafiava as barreiras sociais e financeiras. Mas quando tudo parecia tomar uma nova direção, um rival de negócios apareceu em seu caminho, decidindo cortar as asas dos seus esforços de caridade. Agora, Ricardo enfrentava a escolha mais aterrorizante de sua vida: manter tudo o que tinha, ou abrir mão de seus privilégios para mudar não só a sua história, mas a de uma comunidade inteira. O que Maria realmente sabia? Qual segredo estava escondido nas entrelinhas das suas palavras? E mais importante, poderia Ricardo encontrar seu verdadeiro eu em meio a essa nova realidade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo estava perdido em um turbilhão de pensamentos. A revelação de Maria o deixava em estado de choque. Como ela sabia sobre sua avó? Cada palavra dela parecia tecer laços invisíveis entre eles, um fio de conexão que desafiava tudo o que ele pensava conhecer sobre si mesmo. Ele olhou nos olhos dela, buscando uma resposta que não sabia como articular. De repente, o som de um grito cortou o ar pesado. "Socorro!" A palavra ecoou pelas ruas estreitas como um sinal de alerta. Todos viraram a cabeça e o tumulto tomou conta da cena. Uma mulher estava cercada por uma gangue. Eles a empurravam e xingavam. O coração de Ricardo acelerou.
O instinto de proteger aquela mulher acendeu uma chama dentro dele. Sem pensar duas vezes, ele avançou. Ei, o que está acontecendo aqui? Gritou, sua voz cortante. Os olhares se voltaram para ele e a gangue hesitou. Então, um dos homens sorriu, um sorriso que não era nada amigável. Olha só quem temos aqui. O riquinho quer se meter. Ricardo sentiu o sangue ferver. Ele nunca havia se sentido assim, tão vulnerável e tão em perigo. A tensão se acumulava, e Maria, com um olhar carregado de preocupação, puxou seu braço. Ricardo, não se envolva. Mas ele não podia ficar parado. Algo dentro dele pediu mais. Em um movimento rápido, ele se aproximou da mulher e a puxou para trás, tentando protegê-la. Saiam daqui! Gritou de novo, mas a situação só se agravava. O homem riu. Esse é o seu grande lance milionário. Se incluir em nossa briga, você acha que pode resolver tudo com dinheiro. A tensão explodiu. Um soco desferido do lado da gangue o pegou em cheio no rosto. Ricardo cambaleou, sentindo a dor irromper sob sua pele. Ele mal teve tempo de se recuperar quando percebeu que a mulher que ele tentava ajudar estava sendo puxada para trás por outro membro da gangue. O tempo parecia se arrastar enquanto ele tentava reagir. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Maria avançou. A coragem dela o surpreendeu. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. Maria se lançou em direção ao homem que segurava a mulher e, com um movimento ágil, acertou um golpe poderoso na mandíbula dele. O impacto foi tão forte que o homem caiu no chão, atordoado. Ricardo ficou de boca aberta. Como você pode ter feito isso? Tudo dentro dele gritou para entender mais da jovem que parecia ser tão frágil e, no entanto, era uma força da natureza. Mas não teve tempo para perguntas. Outros membros da gangue miraram a atenção para ela, e a fúria renascia. Você vai pagar por isso, rugiu um dos homens, avançando em direção a ela. Foi aí que, em um facho de luz do sol que atravessou as nuvens, uma ideia aterradora veio à mente de Ricardo. Ele se lembrou das histórias de sua avó sobre uma antiga conexão familiar, algo que parecia apenas uma lenda. Estaria Maria de alguma forma conectada a essa história? Ele sentiu seu coração disparar, mas antes que pudesse pensar mais, outro grito cortou o ar. Dessa vez, não era apenas um lamento, era o som de sirenes. A polícia se aproximava e a gangue começou a dispersar, mas o terror ainda pairava no ar. Maria olhou para Ricardo, seu olhar intenso e determinado, e ele viu algo que quase o fez desmaiar, o mesmo brilho que ele reconheceu, a força de uma família que parecia perdida. Havia um segredo mais profundo entre eles, algo que desafiava o destino que ele pensava conhecer. Enquanto a confusão se dispersava, Ricardo se deu conta de que a revelação final o esperava. O que mais Maria sabia e como isso mudaria sua vida e a vida daquela comunidade? O futuro era incerto e ele mal podia respirar. Ricardo estava em um turbilhão. As sirenes ecoavam, mas sua mente estava ocupada com a revelação de Maria. O brilho nos olhos dela ressoava com algo dentro dele, algo que nunca havia sentido antes. Ele queria entender. Por que tudo parecia tão familiar? Mas antes que pudesse formular uma pergunta, o caos da cena mais cedo atingiu seu cérebro. A gangue dispersava, mas não antes de um homem, claramente o líder, lançar um olhar cheio de ódio para ele e Maria. Vocês vão pagar por isso, ele gritou, enquanto desaparecia entre as sombras. Maria estava tensa ao seu lado, sua respiração rápida. Ricardo. Precisamos ir agora. Esse lugar não é seguro, disse ela puxando-o pela mão. Com cada passo que davam, a adrenalina pesava, mas algo ecoava em sua mente. Ele ainda não tinha processado completamente o que Maria dissera sobre sua avó, e esse fio invisível continuava a puxá-lo. Como você sabe sobre minha avó? Sua voz saiu mais intensa do que queria, mas ele precisava da resposta. Ela hesitou, então tomou um fôlego. Por quê? Porque eu sou sua irmã, Ricardo. Nasci em uma família que você nunca conheceu. O mundo de Ricardo desabou. As palavras dela o atordoaram. Ele teve que se apoiar em uma parede para não cair. O quê? Como isso é possível?
Eu fui adotada, mas sempre soube. A minha vida foi marcada por você, e um dia eu soube que tinha que te encontrar. Ela respondeu, suas palavras carregadas de urgência. O choque reverberou como um eco em sua cabeça. Tudo o que ele acreditava ter construído, a história que pensava conhecer, se desfazia como poeira. Mas eu não entendi. Ninguém nunca me falou de uma irmã. A voz dele tremia. E por que você estava na rua? Fui empurrada para longe de você. A nossa mãe, a nossa verdadeira mãe. Ela não conseguiu me criar. E depois, quando ela morreu, eu fui deixada para trás, choramingou Maria. Seus olhos marejados, mas os lábios firmes. Ricardo sentiu uma onda de dor. Ele queria gritar, queria chorar, queria saber como tudo isso tinha acontecido. Sua mente girava. Como você sabia sobre a comida que minha avó fazia? Porque aprendi a cozinhar com pessoas na rua. Aquela receita tinha o gosto dela, os temperos, o jeito. Eu sempre busquei estar perto de você, mesmo que à distância. Eu sabia que um dia chegaria até você. Isso é um pesadelo, gritou Ricardo. Ele queria fugir, mas algo o mantinha preso. As sirenes se aproximavam e a confusão reinava em seu coração. A conexão que ele sentia por Maria era potente, mas ao mesmo tempo, tudo parecia um labirinto de incertezas. E então, como se o destino quisesse marcar um ponto final naquela conversa intensa, uma explosão distante estourou na madrugada. O som ecoou, fazendo a terra tremer sob seus pés. Ricardo e Maria se entreolharam. Não pode ser, murmurou ele. O pânico tomou conta, e enquanto as pessoas corriam em direções opostas, Maria olhou nos olhos de Ricardo. Sua voz, intensa. Tem algo muito maior acontecendo. Não é só a gangue. Eles estão atrás de nós, de você. Você é parte de algo que não entende. Uma sombra passou sobre eles, e antes que pudesse falar, uma figura familiar apareceu entre as pessoas. Um rosto que ele conhecia, mas não esperava ver. Era seu pai, um homem que ele pensava não ver novamente. Ricardo! Ele gritou, com um olhar desesperado. Você precisa vir comigo, agora. A confusão e a adrenalina explodiram em seu peito. A última vez que viu o pai, a promessa de um futuro distante parecia real. Mas agora, tudo era um turbilhão de segredos e relações despedaçadas. O que mais estava escondido? A verdade nunca pareceu tão distante. E, de repente, a pergunta na mente de Ricardo ressoava com dor e urgência. Quem ele realmente era? Ricardo estava em um turbilhão. As sirenes ecoavam, mas sua mente estava ocupada com a revelação de Maria. O brilho nos olhos dela ressoava com algo dentro dele, algo que nunca havia sentido antes. Ele queria entender por que tudo parecia tão familiar. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, o caos da cena mais cedo atingiu seu cérebro. A gangue dispersava, mas não antes de um homem, claramente o líder, lançar um olhar cheio de ódio para ele e Maria. Vocês vão pagar por isso, ele gritou, enquanto desaparecia entre as sombras. Maria estava tensa ao seu lado, sua respiração rápida. Ricardo, precisamos ir agora. Esse lugar não é seguro, disse ela, puxando-o pela mão. Com cada passo que davam, a adrenalina pesava, mas algo ecoava em sua mente. Ele ainda não tinha processado completamente o que Maria dissera sobre sua avó, e esse fio invisível continuava a puxá-lo. Como você sabe sobre minha avó? Sua voz saiu mais intensa do que queria, mas ele precisava da resposta. Ela hesitou, então tomou um fôlego. Por quê? Eu sou sua irmã, Ricardo. Nasci em uma família que você nunca conheceu. O mundo de Ricardo desabou. As palavras dela o atordoaram. Ele teve que se apoiar em uma parede para não cair. O quê? Como? Como isso é possível? Eu fui adotada, mas sempre soube. A minha vida foi marcada por você, e um dia eu soube que tinha que te encontrar. Ela respondeu, suas palavras carregadas de urgência. O choque reverberou como um eco em sua cabeça. Tudo o que ele acreditava ter construído. A história que pensava conhecer se desfazia como poeira.
Mas eu não entendi. Ninguém nunca me falou de uma irmã. A voz dele tremia. E por que você estava na rua? Fui empurrada para longe de você. A nossa mãe, a nossa verdadeira mãe, ela não conseguiu me criar. E depois, quando ela morreu, eu fui deixada para trás. Choramingou Maria, seus olhos marejados, mas os lábios firmes. Ricardo sentiu uma onda de dor. Ele queria gritar, queria chorar. Queria saber como tudo isso tinha acontecido. Sua mente girava. Como você sabia sobre a comida que minha avó fazia? Porque aprendi a cozinhar com pessoas na rua. Aquela receita tinha o gosto dela, os temperos, o jeito. Eu sempre busquei estar perto de você, mesmo que à distância. Eu sabia que um dia chegaria até você. Isso é um pesadelo, gritou Ricardo. Ele queria fugir, mas algo o mantinha preso. As sirenes se aproximavam, e a confusão reinava em seu coração. A conexão que ele sentia por Maria era potente, mas ao mesmo tempo tudo parecia um labirinto de incertezas. E então, como se o destino quisesse marcar um ponto final naquela conversa intensa, uma explosão distante estourou na madrugada. O som ecoou, fazendo a terra tremer sob seus pés. Ricardo e Maria se entreolharam. Não pode ser, murmurou ele. O pânico tomou conta. E enquanto as pessoas corriam em direções opostas, Maria olhou nos olhos de Ricardo. Sua voz intensa. Tem algo muito maior acontecendo. Não é só a gangue. Eles estão atrás de nós, de você. Você é parte de algo que não entende. Uma sombra passou sobre eles, e antes que pudesse falar, uma figura familiar apareceu entre as pessoas. Um rosto que ele conhecia, mas não esperava ver. Era seu pai, um homem que ele pensava não ver novamente. Ricardo, ele gritou, com um olhar desesperado. Você precisa vir comigo, agora. Mas a cena se distorceu em um instante. Diante dele, entre o caos da multidão, uma mulher emergiu dos escombros, com um semblante conhecido, o olhar solene. Ricardo, não acredite nele! Exclamou ela, sua voz carregada de urgência. Era sua mãe, a quem ele pensava ter perdido para sempre. Ele não é quem você pensa que é. O coração de Ricardo parou. Estava tudo girando. O que você quer dizer? Ele estava atordoado. Maria olhou ao seu redor, apavorada. Mãe, o que está acontecendo? Ela levou um passo à frente. A determinação em seus olhos quase palpável. Eu fiz o que fiz para te proteger, Ricardo. Você não é apenas um simples milionário. Você é parte de algo maior, e eles não podem saber a verdade. A perplexidade tomava conta enquanto ela se dirigia a Maria. Você não deveria estar aqui. Você não entende os riscos que corre. Ricardo olhou para Maria e então para sua mãe, e a confusão apenas aumentava. O quê? Que riscos? Que verdade? Ricardo, o que mais você não sabe sobre si mesmo? O eco das palavras da sua mãe reverberou em sua mente. E no meio de toda a confusão, uma nova pergunta surgia. Quem realmente era ele? O que estava escondido sob o véu da sua vida? O futuro era incerto e perigoso, e enquanto o caos se desenrolava ao redor, o fio do destino que ligava os três se tornava mais forte e mais perigoso. Ricardo estava em um turbilhão. As sirenes ecoavam, mas sua mente estava ocupada com a revelação de Maria. O brilho nos olhos dela ressoava como algo dentro dele. Algo que nunca havia sentido antes. Ele queria entender por que tudo parecia tão familiar, mas antes que pudesse formular uma pergunta, o caos da cena mais cedo atingiu seu cérebro. A gangue dispersava, mas não antes de um homem, claramente o líder, lançar um olhar cheio de ódio para ele e Maria. Vocês vão pagar por isso, ele gritou, enquanto desaparecia entre as sombras. Maria estava tensa ao seu lado, sua respiração rápida. Ricardo, precisamos ir agora. Esse lugar não é seguro, disse ela, puxando pela mão. Com cada passo que davam, a adrenalina pesava, mas algo ecoava em sua mente.
Ele ainda não tinha processado completamente o que Maria dissera sobre sua avó, e esse fio invisível continuava a puxá-lo. Quando você sabe sobre minha avó? Sua voz saiu mais intensa do que queria, mas ele precisava da resposta. Ela hesitou e depois tomou um fôlego. Porque eu sou sua irmã, Ricardo. Nasci em uma família que você nunca conheceu. O mundo de Ricardo desabou. As palavras dela o atordoaram. Ele teve que se apoiar em uma parede para não cair. O quê? Como? Como isso é possível? Eu fui adotada, mas sempre soube. A minha vida foi marcada por você. E um dia, eu soube que tinha que te encontrar. Ela respondeu. Suas palavras carregadas de urgência. O choque reverberou como um eco em sua cabeça. Tudo o que ele acreditava ter construído, a história que pensava conhecer, se desfazia como poeira. Mas eu não entendi. Ninguém nunca me falou de uma irmã. A voz dele tremia. E por que você estava na rua? Fui empurrada para longe de você. A nossa mãe, a nossa verdadeira mãe, ela não conseguiu me criar. E depois, quando ela morreu, eu fui deixada para trás, choramingou Maria. Seus olhos marejados, mas os lábios firmes. Ricardo sentiu uma onda de dor. Ele queria gritar, queria chorar, queria saber como tudo isso tinha acontecido. Sua mente girava. Como você sabia sobre a comida que minha avó fazia? Porque aprendi a cozinhar com pessoas na rua. Aquela receita tinha o gosto dela. Os temperos, o jeito. Eu sempre busquei estar perto de você, mesmo que à distância. Eu sabia que um dia chegaria até você. Isso é um pesadelo, gritou Ricardo. Ele queria fugir, mas algo o mantinha preso. As sirenes se aproximavam, e a confusão reinava em seu coração. A conexão que ele sentia por Maria era potente, mas ao mesmo tempo, tudo parecia um labirinto de incertezas. E então, como se o destino quisesse marcar um ponto final naquela conversa intensa. Uma explosão distante estourou na madrugada. O som ecoou, fazendo a terra tremer sob seus pés. Ricardo e Maria se entreolharam. Não pode ser, murmurou ele. O pânico tomou conta, e enquanto as pessoas corriam em direções opostas, Maria olhou nos olhos de Ricardo. Sua voz intensa. Tem algo muito maior acontecendo. Não. É só a gangue. Eles estão atrás de nós, de você. Você é parte de algo que não entende. Uma sombra passou sobre eles, e antes que pudesse falar, uma figura familiar apareceu entre as pessoas. Um rosto que ele conhecia, mas não esperava ver. Era seu pai, um homem que ele pensava não ver novamente. Ricardo, ele gritou com um olhar desesperado. Você precisa vir comigo, agora. A confusão e a adrenalina explodiram em seu peito. A última vez que viu o pai, a promessa de um futuro distante parecia real. Mas agora, tudo era um turbilhão de segredos e relações despedaçadas. O que mais estava escondido? A verdade nunca pareceu tão distante. E, de repente, a pergunta na mente de Ricardo ressoava com dor e urgência. Quem ele realmente era? Pai. O que está acontecendo? Gritou Ricardo, angustiado. Eles vêm! Precisamos sair daqui, agora! O olhar do pai era de pura determinação. Ao fundo, o som de passos apressados e gritos crescia, e a gangue parecia estar se reagrupando. Mas, diante deles, a mãe de Ricardo se interpôs, um verdadeiro muro de emoção. Ricardo, não acredite nele! Exclamou, sua voz carregada de urgência. Ele não é quem você pensa que é. Um silêncio ensurdecedor envolveu o trio. O que estava acontecendo? O pai de Ricardo tomou um passo à frente, sua expressão mudada de preocupado para hostil. Isso é uma loucura, Maria. A verdade é muito mais perigosa do que você imagina. Temos que sair. Pelo amor de Deus, nós somos uma família! Maria disparou, seu olhar intenso. Vocês não entendem. Ele não é seu pai de verdade. Ele está mentindo. Ricardo sentiu seu coração parar. Ele olhou de um para o outro e perguntou, a voz trêmula. Como assim? O que estão dizendo? Você pertence a uma linhagem. A nossa verdadeira história e as consequências das nossas origens estão aqui, no centro de tudo isso, gritou Maria, seu olhar fixo no pai. Chega! Deixe isso pra lá, Maria!
Não é hora para discussões. O pai irou-se um pouco, como se estivesse preparando um movimento. O tempo parecia parar. O que você quer dizer com linhagem? Perguntou Ricardo, sem saber se queria ouvir. Linhagem e poderes que vão além do que você pode imaginar. Eles vêm atrás de você por um motivo e precisam da sua força. As palavras de Maria cortaram a tensão como uma faca. Ricardo olhou para seu pai e depois para Maria. O que ela realmente queria dizer? O que mais estava oculto? Apenas então, um grito agudo ressoou ao longe, e uma nova explosão iluminou o céu na noite escura como breu. Eles estão aqui! Vamos! O pai puxou Ricardo, e em um movimento frenético, eles começaram a correr. Mas a mente de Ricardo estava em um turbilhão. Uma linhagem? O que mais ele não sabia? O que significava tudo isso? Com a adrenalina correndo, Ricardo se perguntava como a verdade podia ser tão devastadora e, ao mesmo tempo, tão misteriosa. Olhou para Maria, que estava ocupada tentando acompanhar o ritmo do pai. Toda a sua vida parecia implicar em algum tipo de revelação, e ele apenas esperava que ao final do corredor escuro não houvesse sombras. Esperando por eles, Ricardo estava em um turbilhão. As sirenes ecoavam, mas sua mente estava ocupada com a revelação de Maria. O brilho nos olhos dela ressoava com algo dentro dele, algo que nunca havia sentido antes. Ele queria entender porque tudo parecia tão familiar, mas antes que pudesse formular uma pergunta, o caos da cena mais cedo atingiu seu cérebro. A gangue dispersava, mas não antes de um homem, claramente o líder, lançar um olhar cheio de ódio para ele e Maria. Vocês vão pagar por isso, ele gritou, enquanto desaparecia entre as sombras. Maria estava tensa ao seu lado, sua respiração rápida. Ricardo, precisamos ir agora. Esse lugar não é seguro, disse ela, puxando-o pela mão. Com cada passo que davam, a adrenalina pesava, mas algo ecoava em sua mente. Ele ainda não tinha processado completamente o que Maria dissera sobre sua avó, e esse fio invisível continuava a puxá-lo. Como você sabe sobre minha avó? Sua avó saiu mais intensa do que queria, mas ele precisava da resposta. Ela hesitou, então tomou um fôlego. Porque eu sou sua irmã, Ricardo. Nasci em uma família que você nunca conheceu. O mundo de Ricardo desabou. As palavras dela o atordoaram. Ele teve que se apoiar em uma parede para não cair. O quê? Como? Como isso é possível? Eu fui adotada, mas sempre soube. A minha vida foi marcada por você. E um dia, eu soube que tinha que te encontrar. Ela respondeu, suas palavras carregadas de urgência. O choque reverberou como um eco em sua cabeça. Tudo o que ele acreditava ter construído, a história que pensava conhecer, se desfazia como poeira. Mas eu não entendi. Ninguém nunca me falou de uma irmã. A voz dele tremia. E por que você estava na rua? Fui empurrada para longe de você. A nossa mãe, a nossa verdadeira mãe, ela não conseguiu me criar. E depois, quando ela morreu, eu fui deixada para trás. Choramingou Maria, seus olhos marejados, mas os lábios firmes. Ricardo sentiu uma onda de dor. Ele queria gritar, queria chorar. Queria saber como tudo isso tinha acontecido. Sua mente girava. Como você sabia sobre a comida que minha avó fazia? Porque aprendi a cozinhar com pessoas na rua. Aquela receita tinha o gosto dela, os temperos, o jeito. Eu sempre busquei estar perto de você, mesmo que à distância. Eu sabia que um dia chegaria. Até você! Isso é um pesadelo, gritou Ricardo. Ele queria fugir, mas algo o mantinha preso. As sirenes se aproximavam, e a confusão reinava em seu coração. A conexão que ele sentia por Maria era potente, mas ao mesmo tempo, tudo parecia um labirinto de incertezas. E então, como se o destino quisesse marcar um ponto final naquela conversa intensa, uma explosão distante estourou na madrugada. O som ecoou, fazendo a terra tremer sob seus pés. Ricardo e Maria se entreolharam. Não pode ser, murmurou ele. O pânico tomou conta. E enquanto as pessoas corriam em direções opostas, Maria olhou nos olhos de Ricardo,
sua voz intensa. Tem algo muito maior acontecendo. Não é só a gangue, eles estão atrás de nós, de você. Você é parte de algo que não entende. Uma sombra passou sobre eles. E antes que pudesse falar, uma figura familiar apareceu entre as pessoas. Um rosto que ele conhecia, mas não esperava ver. Era seu pai, um homem que ele pensava não ver novamente. Ricardo! Ele gritou, com um olhar desesperado. Você precisa vir comigo, agora. A confusão e a adrenalina explodiram em seu peito. A última vez que viu o pai, a promessa de um futuro distante parecia real. Mas agora tudo era um turbilhão de segredos e relações despedaçadas. O que mais estava escondido? A verdade nunca pareceu tão distante, e de repente a pergunta na mente de Ricardo ressoava com dor e urgência. Quem ele realmente era? Pai, o que está acontecendo? Gritou Ricardo, angustiado. Eles vêm, precisamos sair daqui, agora. O olhar do pai era de pura determinação. Ao fundo, o som de passos apressados e gritos crescia, e a gangue parecia estar se reagrupando. Mas, diante deles, a mãe de Ricardo se interpôs, um verdadeiro muro de emoção. Ricardo, não acredite nele, exclamou, sua voz carregada de urgência. Ele não é quem você pensa que é. Um silêncio ensurdecedor envolveu o trio. O que estava acontecendo? O pai de Ricardo tomou um passo à frente, sua expressão mudada, de preocupado para hostil. Isso é uma loucura, Maria. A verdade é muito mais perigosa do que você imagina. Temos que sair. Pelo amor de Deus, nós somos uma família. Maria disparou, seu olhar intenso. Vocês não entendem. Ele não é seu pai de verdade. Ele está mentindo. Ricardo sentiu seu coração parar. Ele olhou de um para o outro e perguntou. Voz trêmula. Como assim o que estão dizendo? Você pertence a uma linhagem. A nossa verdadeira história e as consequências das nossas origens estão aqui, no centro de tudo isso. Gritou Maria, seu olhar fixo no pai. Chega! Deixe isso pra lá, Maria. Não é hora para discussões. O pai virou-se um pouco, como se estivesse preparando um movimento. O tempo parecia parar. O que você quer dizer com linhagem? Perguntou Ricardo, sem saber se queria ouvir. Linhagem e poderes que vão além do que você pode imaginar. Eles vêm atrás de você por um motivo e precisam da sua força. As palavras de Maria cortaram a tensão como uma faca. Ricardo olhou para seu pai e depois para Maria. O que ela realmente queria dizer? O que mais estava oculto? Apenas então, um grito agudo ressoou ao longe e uma nova explosão iluminou o céu na noite escura como breu. Eles estão aqui! Vamos! O pai puxou Ricardo e, em um movimento frenético, eles começaram a correr. Mas a mente de Ricardo estava em um turbilhão. Uma linhagem? O que mais ele não sabia? O que significava tudo isso? Com a adrenalina correndo, Ricardo se perguntava como a verdade podia ser tão devastadora e, ao mesmo tempo, tão misteriosa. Olhou para Maria, que estava ocupada tentando acompanhar o ritmo do pai. Toda a sua vida parecia implicar em algum tipo de revelação, e ele apenas esperava que, ao final do corredor escuro, não houvesse sombras esperando por eles. Num instante, algo mudou. Uma luz intensa brilhou por trás de um muro próximo, quase ofuscante. E então, num lampejo, um rosto familiar surgiu entre a fumaça. Era seu avô, um homem que havia morrido há anos. Ricardo! Ele gritou, com um tom de urgência que paralisou o tempo. Você não sabe a verdade sobre quem você é. O destino do nosso clã depende de você. Ricardo ficou sem palavras. O que estava acontecendo? O avô que ele pensava ter perdido para sempre estava bem ali, ao alcance da mão, e trazia consigo segredos que ele nunca poderia ter antecipado. A linhagem é mais complicada do que você imagina, e há aqueles que querem usar a sua força para o mal. Ele apontou para a direção de onde a gangue estava se reagrupando. Ricardo sentiu o coração acelerar. Ele olhando para Maria, que estava igualmente atordoada. Tudo o que pensava saber começou a desfazer-se em vapor. Ele era parte de algo grandioso.
Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: para que preço? E antes que pudesse questionar mais, uma sombra ameaçadora se aproximou da entrada do beco. A tensão encheu o ar. Não havia mais tempo. Ricardo teve que decidir em um instante: seguir seu avô e desvendar o mistério da sua linhagem, ou fugir e tentar levar uma vida normal. Mas nesse momento, ele percebeu que tudo havia mudado. A verdade estava mais próxima. Mas também mais perigosa do que jamais imaginou. O futuro agora pulsava com possibilidades terríveis e maravilhosas. E ele estava prestes a fazer a escolha que mudaria tudo. Num instante, algo mudou. Uma luz intensa brilhou por trás de um muro próximo, quase ofuscante. E então, num lampejo, um rosto familiar surgiu entre a fumaça. Era seu avô, um homem que havia morrido há anos. Ricardo, ele gritou com um tom de urgência que paralisou o tempo. Você não sabe a verdade sobre quem você é. O destino do nosso clã depende de você. Ricardo ficou sem palavras. O que estava acontecendo? O avô que ele pensava ter perdido para sempre estava bem ali, ao alcance da mão, e trazia consigo segredos que ele nunca poderia ter antecipado. A linhagem é mais complicada do que você imagina, e há aqueles que querem usar a sua força para o mal. Ele apontou para a direção de onde a gangue estava se reagrupando. Ricardo sentiu o coração acelerar. Ele olhou para Maria, que estava igualmente atordoada. Tudo o que pensava saber começou a desfazer-se em vapor. Ele era parte de algo grandioso, mas a pergunta que ecoava em sua mente era: para que preço? E antes que pudesse questionar mais, uma sombra ameaçadora se aproximou da entrada do beco. A tensão encheu o ar. Não havia mais tempo. Ricardo teve que decidir em um instante: seguir seu avô e desvendar o mistério da sua linhagem, ou fugir e tentar levar uma vida normal. Mas nesse momento, ele percebeu que tudo havia mudado. A verdade estava mais próxima, mas também mais perigosa do que jamais imaginou. O futuro agora pulsava com possibilidades terríveis e maravilhosas, e ele estava prestes a fazer a escolha que mudaria tudo. Ricardo, você tem que vir comigo, o avô insistiu, a voz carregada de uma urgência quase palpável. Mas então, uma explosão estrondosa ecoou, fazendo o chão tremer. Um carro velho que parecia ter saído de um filme de ação despencou de uma ladeira próxima, colidindo com a parede do beco onde estavam. Pedaços de metal e vidro voaram para todos os lados, e a poeira levantou um véu espesso que obscureceu a visão. Cuidado! Gritou Maria, puxando Ricardo para o lado, enquanto o avô saltava para a frente, tentando proteger o neto. Do carro, emergiu uma figura imponente. Era o líder da gangue, o homem que havia olhado para eles com ódio momentos antes. Ele estava mais furioso do que nunca, e agora segurava uma arma, apontando diretamente para Ricardo. Você não vai escapar dessa, seu playboy. O coração de Ricardo disparou. Ele nunca teve uma arma apontada para ele. O medo tomou conta, mas antes que pudesse processar a gravidade da situação, seu avô se colocou diante dele. Não, ele é meu neto. Tem que me ouvir. A expressão do gangster se transformou quando reconheceu o avô. Você é o responsável por tudo isso. Pensei que estivesse morto. Eu voltei para acabar com você e suas machinações, o avô declarou, desafiador. O menino não é seu, ele é meu. O olhar de Ricardo entre o avô e o gangster era de pura confusão. Como assim não era seu? A adrenalina pulsava. Mas então, o mais inusitado aconteceu. Do meio da poeira, a mãe dele apareceu. Ricardo, não o escute! Sua voz cortou o ambiente, e ele se virou. O choque na expressão dela era devastador. Você! Gritou o gangster, seu olhar em chamas. Eu sabia que você ainda estava viva. O que fez com meu filho? O mundo de Ricardo desmoronou novamente. O quê? Seu pai? O que o gangster tinha a ver com a sua vida? Olhos arregalados, ele se virou para a mãe. Mãe, quem é esse homem?
Ela hesitou. Seu rosto estava pálido, mas ela respondeu com firmeza. Ele é o pai de Maria. E não só isso. Ele está atrás de um artefato que pertence à nossa família. A revelação cortou através de Ricardo como uma faca. Ele olhou para Maria, que confusa tentava digerir tudo também. O que isso significava? E por que seu avô parecia tão envolvido nessa trama terrível? Vocês não têm ideia do que estão lidando, o gangster disse rindo. E quando tudo isso acabar, eu vou pegar o que é meu. A tensão era palpável. O pânico reverberava em seus peitos, e o tempo parecia se esticar, como se cada segundo fosse uma eternidade. Ricardo se perguntou, e se tudo o que ele pensou ser verdade estivesse errado? Como uma linha tênue que ligava a todos eles o que de fato estava em jogo. Antes que pudesse pensar mais, um grupo de homens armados apareceu por trás do gangster, e a situação estava prestes a explodir. Todos estavam em perigo, e a verdadeira luta que estava prestes a começar não era apenas pela sobrevivência, mas pela verdade que o cercava. E uma pergunta cruciante ecoava em sua mente. Quem realmente era ele? O tempo parecia parar enquanto Ricardo olhava para os rostos familiarmente estranhos diante dele. Seu avô, sua mãe e aquele gangster furioso no meio. Era tudo uma bagunça, e a cena estava prestes a explodir. O grupo de homens armados que havia aparecido avançava, e o medo reverberava no ar pesado. Precisamos sair daqui, gritou Maria, puxando Ricardo mais para perto de si. Ele estava confuso, perdido. Olhou para o avô, o homem que parecia ter voltado do além só para complicar sua vida. Vô, o que você está dizendo? Que linhagem? O que está acontecendo? Pero o gangster não daria pausa para as perguntas. Morte a você e a sua família rica, garoto! Ele brandiu a pistola, seu olhar ardente. Você está enlouquecendo! Não dá um passo à frente! O avô berrou, de pé na frente de Ricardo, como uma muralha. O chão tremia, e todos pareciam estar em um filme de ação. E então, de forma chocante, em um movimento quase imperceptível, a mãe de Ricardo revelou algo. Eu não sou quem você pensa que eu sou. A voz dela falhou, mas, em um instante, algo mudou. Ela puxou um colar que estava escondido sob a blusa e o segurou com firmeza. A joia brilhava com uma luz intensa. Ricardo piscou, sua cabeça girando. O que é isso, mãe? É a chave do nosso segredo. Mas antes que pudesse entender, uma onda de luz forte iluminou o beco. A sensação era como se um trovão tivesse rompido o lugar, e um dos homens armados gritou em desespero. O que está acontecendo? Ele caiu de joelhos, a arma escorregando das mãos. A energia está sendo liberada, gritou alguém da gangue, o pânico estampado no rosto. A luz cresceu, e só então Ricardo entendeu. O colar que sua mãe segurava era mágico. Ele piscou por um momento, o efeito quase hipnótico, mas em meio à confusão, o gangster olhava com raiva, como uma fera ferida. Isso não acaba aqui. O que você fez, Maria? Ricardo sentiu o coração disparar. O que sua mãe estava escondendo? Ele olhou para Maria, que agora temia ao seu lado. Havia algo que ela sabia, algo que poderia mudar tudo. No meio do caos, o gangster ergueu a arma novamente. A fúria em seus olhos era insuportável. Vocês pagarão por isso. Antes que pudesse disparar, o avô de Ricardo gritou, uma força em sua voz que fez o chão tremer. Você não pode nos parar. O poder do nosso clã é maior que sua vingança. E no instante em que ele pronunciou aquelas palavras, uma explosão de energia irrompeu da joia, lançando todos para trás. O som era ensurdecedor, e a luz ofuscante tomou conta do ar. E então tudo escureceu. Ricardo acordou em um lugar desconhecido, sua memória confusa, o cheiro de terra molhada e o som distante da água correndo ao fundo. Ele estava sozinho? Ele tentou se levantar, mas uma dor aguda o fez parar. Olhando ao redor, percebeu que estava em uma floresta densa, e a luz filtrava entre as folhas altas. Maria? Mãe? Ele chamou, a voz saindo como um sussurro. O medo se infiltrava em seu peito. O que havia acontecido? Onde estavam todos? Enquanto tentava entender sua situação, uma figura familiar surgiu da sombra entre as árvores. Era ela, Maria, mas algo estava estranho.
ela não parecia bem. Havia uma expressão de dor e alívio em seu rosto ao mesmo tempo. Ricardo, ela dizia com um brilho de lágrimas nos olhos. Você não vai acreditar no que aconteceu. Nós nos separamos. Mas onde está minha mãe? E o avô? A voz dele tremia, o caos da situação o pegava nas garras. Eu não sei, mas eles precisam de nós. Tem algo maior em jogo e você é a chave para tudo isso. As palavras de Maria eram frenéticas, desesperadas. Ricardo sentiu uma onda de desespero. Ele não queria ser a chave. Ele só queria entender por que suas vidas haviam se entrelaçado daquela maneira. Qual era o significado de tudo isso? E então, uma última revelação perfurou o ar. Ricardo, a joia, é mais do que você imagina. Não, é apenas uma relíquia. Você é parte dela. O chão sob seus pés pareceu temer novamente. O que ela realmente queria dizer? A confusão reinou, e a única certeza era que as respostas estavam à frente, escondidas em algum lugar na floresta. E nesse momento, ele percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Ricardo estava em um turbilhão. O cansaço pesava sobre ele, mas o desespero em seus olhos não permitia descanso. Maria, ao seu lado, tinha um brilho de esperança mesclado com medo. O peso da verdade a cercava, mas não havia tempo para discussões. Ele precisava entender. Maria, o que você quis dizer com isso? Como eu sou parte da joia? É muito complicado, Ricardo. A joia é um elo entre nós e nossos antepassados, e é a chave para a nossa segurança. A intensidade da voz dela fez seu coração acelerar. Ele queria crer nela, mas os medos e as dúvidas começaram a florescer. E então, como um filme que se desenrola à frente dos seus olhos, a cena mudou novamente. Um som distante de passos e vozes cortou o ar denso da floresta, e ambos se miraram rapidamente. A tensão espessa como um nevoeiro. A imagem de um grupo de pessoas apareceu e o pânico tomou conta de Ricardo. Eram 12 homens. Mal pareciam respirar com força, mas seus olhares eram cruéis. Encontramos eles! Um dos homens gritou, e o eco de sua voz esmagou o silêncio. Acha que pode fugir da seita? Não há saída. Ao ouvir a palavra seita, a expressão de Maria mudou. A certeza tomou conta de seu ser. Ricardo, corra! Eles estão atrás da joia. Precisamos sair rapidamente. Ele não hesitou. Juntos, eles começaram a correr pela floresta. Os passos pesados e a adrenalina disparavam a cada curva. Mas à medida que avançavam, um ruído estranho seguiu atrás deles, cada vez mais próximo. Era como se algo os estivesse caçando. Maria, o que mais você não me contou? Que seita é essa? Ricardo gritou, enquanto desviava de galhos baixos e pedras. O medo começava a plantar raízes em seu coração. O que estou prestes a lhe dizer pode mudar tudo. Maria começou, mas antes que pudesse continuar, um grito ensurdecedor irrompeu da densa vegetação atrás deles. Parem! Não ousem fugir da verdade! Uma figura se destacou entre as árvores. Uma mulher com cabelos longos e revoltos. E em um instante, o mundo. Ricardo desabou em uma nova onda de revelações. Oi, Ricardo, ela declarou, com um sorriso aterrorizante. Você não me reconhece? Sou eu, a sua verdadeira mãe. O ar ficou pesado. Ele parou, o coração bateu na garganta. O quê? Como isso é possível? Ele olhou para Maria. Seus olhos estavam arregalados de choque. Essa é a sua mãe, Maria? Sim, sou, a mulher declarou, seus olhos penetrantes trazendo à tona memórias apagadas. Mas não da maneira que você pensa. Eu sou parte de uma linhagem que foi forçada a dissipar-se. E você, Ricardo, é o escolhido. Escolhido? Para quê? Perguntou ele, a mente em um caos. Aquelas palavras giravam ali, ecoando como um lamento. Para proteger a joia, para acabar com a seita que destruiu nossa família. Eles querem seu poder para si. Ricardo sentiu o chão sob seus pés encolher-se. Eles mataram meu avô? A ideia de que seu avô tinha voltado e que poderia agora ser parte de um plano maligno o deixou tonto.
Sim, e se não agirmos rápido, você será o próximo. A mulher gritou, a súplica de seu rosto, injetando um desespero novo na cena. Maria olhou para Ricardo, a expressão dela completamente transformada. Você não pode confiar nela. Ela não é quem diz ser, Ricardo. Ela é a minha mãe. Ele respondeu, confuso e perdido. A verdade está nesta joia, e eu sou parte dela. Mas a verdade é uma armadilha. Maria gritou com mais intensidade. O pânico na voz dela acrescentava uma camada extra de urgência, como se tempo e espaço fossem uma corda prestes a romper. Ricardo ficou. Entre as duas, a tensão disparando. Ele queria entender, mas a revelação parecia uma bomba prestes a explodir. Mãe, Maria, quem realmente sou eu? O vento soprou, e no momento em que ele fez a pergunta, algo surge nas sombras. Uma figura se adiantou. Não eram apenas homens da seita, mas crianças com expressão vazia, e ao redor, a cena se desfez em gritos e correria. Tudo estava em perigo. A verdadeira história se desvelaria nas próximas horas. E ao observar, ele sentiu que a verdade não era só uma questão de identidade, mas uma questão de sobrevivência. O que mais ele não sabia poderia ser o seu maior inimigo. Uma nova pergunta ecoou em sua mente, mais sombria que a primeira. Quem ele realmente era? E o que mais a sua herança guardava? Ricardo estava cercado por sombras. O pânico pulsava em seu peito enquanto ele olhava para a mulher que dizia ser sua mãe. Por que você está aqui? O que você quer de mim? A confusão se misturava à dor. Eu só quero te proteger, ela gritou, mas o desespero em seu olhar deixava claro que algo estava muito errado. Maria se colocou à frente dele, os olhos cheios de determinação. Não acredite nela, Ricardo. A verdade te libertará, mas você precisa escolher o lado certo. O barulho dos homens da seita se aproximava. Vozes altas e ríspidas ecoavam. Eles estão vindo. Temos que ir agora. Ricardo sentiu um nó na garganta. Se a mulher na sua frente era realmente sua mãe, como ela se encaixava nesse jogo mortal? O tempo parecia parar quando, de repente, uivos cortaram o ar. Eram crianças, reflexos de inocência perdidos em um cenário de caos. O grupo parou. Riu de forma sombria. Vocês não são os únicos que têm truques na manga. Ele sacou um dispositivo de metal, um objeto brilhante que pulsava em suas mãos. Eu tenho a chave, e a joia aqui não terá poder sem você. E ele segurou a joia que sua mãe tinha revelado. A joia, agora ofuscante, começou a brilhar, e um som mágico ecoou. Como se respondesse à presença dele. Ricardo, você precisa focar. Conecte-se à joia, deixa guiá-lo. Maria gritou, sua voz penetrante em meio ao grito da seita. E como se estivesse sendo puxado por uma força irresistível, Ricardo estendeu a mão. O brilho da joia era intenso. Sentiu algo se acender dentro dele. A conexão pulsando como um coração batendo. Acho que entendo, ele murmurou. A verdade se encaixava. Uma onda de energia irrompeu do objeto que segurava. Ele olhou para a mulher e viu a verdade. Era um elenco de mentiras e desconfianças que precisavam ser desfeitas. Eu sou parte disso. Eu sou parte de vocês, gritou. E no mesmo instante a energia cresceu, envolvendo todo o ambiente. As sombras da seita hesitaram. O poder emanava de Ricardo, uma luz brava no escuro. Agora, ele disse e com um gesto poderoso, a luz varreu todos ao redor. O chão tremeu e a seita começava a se dispersar. Os gritos de frustração ecoaram enquanto a energia da joia se espalhava. O homem que se dizia pai de Maria arregalou os olhos de horror. Você não pode nos parar. Isso não acaba aqui, gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o poder de Ricardo o envolveu. Silêncio. A luz se esvaiu, e no lugar, uma calma tomava conta do ambiente. Ele olhou ao redor e viu que todos haviam desaparecido. O que aconteceu com eles? Ele encarou Maria, que estava ofegante mas aliviada. Você fez, você conseguiu. Mas e a sua mãe? Ricardo perguntou, olhando para as sombras que se dissipavam.
Ela tem que ser encontrada e há mais a ser revelado. Ricardo sorriu com esperança apesar da dor. Então nós ainda temos uma jornada pela frente. E assim, naquela floresta silenciosa, eles começaram a caminhar juntos, a dúvida ainda borbulhando, mas a certeza de que haviam mudado o caminho de suas vidas. Olhando para o céu, ele refletiu. Acho que estamos apenas começando a descobrir quem realmente somos. E a história deles não terminaria ali. O desconhecido ainda os aguardava. O que vinha a seguir seria só o começo de um novo capítulo. O destino ainda estava por se revelar. E aí, meu amigo, se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esse é o momento para você demonstrar seu apoio. Então esmague o botão de like agora. Quero ver a seção de comentários inundada com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar que é um verdadeiro fã e apoiar o canal.